Muito bem, amigos, vamos ao estudo da lição número 2, na parte de quinta-feira, falando sobre a semente que deu o seu fruto, a semente que frutificou. O estudo de hoje, ele mostra os resultados de decisões feitas pelos seres humanos. E por isso que o apóstolo João enfatizou no Apocalipse que neste livro está colocado o amor divino pelos seres humanos, está colocado sua justiça para com os poderes do mal, está colocado a sua misericórdia para com aqueles que necessitam de um perdão de Deus. O ser humano tem uma inclinação para o pecado, não adianta, natureza pecaminosa. Só a graça divina pode aceitar um ser humano, transformá-lo e deixá-lo pronto para o céu. Por isso, Apocalipse tem uma mensagem de revelação para todos os pecadores. É o amor divino revelado nesse livro e justamente a justiça divina que irá então realizar a limpeza do pecado neste mundo. Por isso, a colheita dos grãos dourados, que é mencionado em Apocalipse 14, mostra os salvos sendo recolhidos por Deus. E a colheita das uvas mostra um Deus de juízo, executando juízo sobre os ímpios que rejeitaram com todas as forças tudo que Deus fez para salvá-lo. Por isso, existe uma expressão que chama o lagar da ira do Senhor. Na pergunta número 7, podemos perguntar o seguinte: o que representa, na visão de João, o grande lagar da ira de Deus? Vamos ao texto, ou aos textos. Apocalipse 14, 17 a 20 diz assim: e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda para ceifar. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz para aquele anjo que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue até chegar nos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, Apocalipse 14, verso 10. Também este que desobedeceu a Deus beberá do vinho da ira de Deus, que se colocou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 15, verso 1, e vi outro anjo e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas está consumada a ira de Deus. Apocalipse 16, verso 1, e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, o que significa a expressão o grande lagar da ira de Deus? Resposta: essa expressão representa a destruição final dos ímpios na colheita final. Representa que os ímpios serão como uvas pisadas, cujo sangue correrá como se fosse suco. Algo assim de destruição total mesmo. Pode parecer crueldade o destino final dos ímpios, mas infelizmente eles rejeitaram todas as possibilidades divinas de salvação. A semente da rebelião germinou em seus corações, como aconteceu com Lúcifer, e eles não aceitaram o plano da redenção, porque esse plano os tornaria aptos para viver na eternidade. O limite foi ultrapassado, e a oferta divina de salvação rejeitada, desprezada, assim como o sacrifício de Deus que deu o seu Filho para morrer na cruz como pagamento pelo pecado. Pecar é uma coisa que ofende a Deus, mas rejeitar o perdão dos pecados é desprezar a Deus e o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar, para nos perdoar e nos salvar. Por isso, no final da história desse mundo, o Senhor Jesus disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele vai separar os bodes das ovelhas. Como no Apocalipse vai separar os grãos dourados dos grãos de uva. Os grãos dourados representam o trigo, representa a boa colheita.
As uvas representam a colheita do mal, a colheita para acabar com o mal para sempre. O bode das ovelhas. Quando eu era pequeno, eu cuidava de ovelhas e de bodes. Meu pai tinha uma criação, tinha mais ou menos umas 20 ovelhas e uns 10 bodes. Eu tinha muita dificuldade em cuidar das ovelhas por causa dos bodes. Eles não podiam ficar juntos. Os bodes estavam sempre querendo o espaço que as ovelhas estavam comendo e davam cabeçadas marradas. E era difícil controlar os bodes. Quando um bode caía num buraco, era difícil retirar de lá. A ovelha, quando cai no buraco, ela fica quietinha, ela faz aquele barulho que ela fica balindo, ou seja, chorando, gritando, se expressando. Então você vai lá e com carinho você levanta a ovelha e tira do buraco. O bode não aceita isso. O bode dá pernada, dá coice, o bode morde, dá chifrada. Ele não admite ser tocado. Chega uma hora que quem cuida do bode fica enjoado, porque o bode não aceita qualquer tipo de salvação quando ele cai no buraco. Ele quer sair de lá sozinho e muitas vezes acaba quebrando até as pernas. Por isso, para tirar um bode de um buraco, é preciso às vezes 2, 3 pessoas laçando o bode, fazendo uma espécie de uma rede para retirá-lo dali. Por isso Jesus disse que vai separar os bodes das ovelhas, que os bodes não aceitam ser ajudados. Por isso, na história final, aqueles que representam os bodes, representam também cachos de uva, que serão tiradas para serem pisadas no grande lagar da ira de Deus. Rejeitaram todas as possibilidades de salvação e Deus não tem como salvá-los. Um moço cometeu um crime e a mãe e o pastor da igreja tentaram uma audiência com o presidente e conseguiram uma audiência com o presidente. Ali conversaram sobre o rapaz, mostraram que havia sido um moço da igreja e que as más companhias o levaram ao descaminho e ao crime. O pastor disse: eu me encarrego de cuidar desse moço se o presidente der o perdão para ele. A mãe, chorando, disse: senhor presidente, por favor, é um moço bom. E o presidente então deu perdão para aquele moço com uma condição: ele só pode sair do presídio se ele aceitar o perdão de bom grado. O pastor foi visitar o moço, mas quando o pastor chegou na cela, diante daquele moço, esse moço, quando viu o pastor, ele entrou num acesso de fúria tão grande, gritando com o pastor, xingando os piores palavrões. O pastor, querendo falar, ele não deixava, dizendo: você é um urubu, só porque eu vou morrer, você veio aqui, nunca foi me visitar. Agora vem aqui querendo dar sermãozinho para mim, para que me prepare para o céu, para o inferno com o seu céu. Pastor, o pastor ficou chateado e o moço disse: se você não for embora, eu vou me arrebentar. Bateu a cabeça no ferro da cela várias vezes. O diretor teve que intervir, porque a integridade de um preso é responsabilidade do diretor. O diretor afastou o pastor e disse: pastor, sinto muito, pode ir embora. O pastor saiu e foi embora. O diretor do presídio foi diante da cela e disse para aquele rapaz: você é a pessoa mais besta que eu já vi. O senhor também vai me dar sermão? Eu não vou te dar sermão. Eu só vou te dizer que você jogou fora a sua liberdade. Esse homem que estava aqui foi o pastor da sua igreja, o senhor conhece. Ele foi falar com o presidente, ele e sua mãe conseguiram o perdão para você, com a condição de que você recebesse o perdão com gratidão no coração. Olha o que você fez, olha o barraco que você fez. O pastor já sai daqui até chateado. Quando o moço soube disso, correu nas grades, pegou o diretor pela camisa e gritou: pelo amor de Deus, vai atrás dele, diretor, chama o meu pastor, por favor, eu quero conversar com ele. O diretor disse: já era. A condição era se você aceitasse de bom grado. Sinto muito. Está perdido, tudo está perdido para você. Quando o moço foi colocado na cadeira elétrica, um repórter se aproximou e perguntou quais são suas últimas palavras. Enquanto os operadores colocavam os braceletes ali nos seus pulsos, colocava ali uma espécie de bracelete na cabeça para que ele recebesse o choque fatal, aquele moço olhou para o repórter com os olhos cheios de lágrimas e disse: publique minha história e escreva que eu estou morrendo não porque eu cometi um crime, mas porque eu rejeitei o perdão. Aquele repórter ficou muito constrangido com essa expressão, e quando aquele corpo deu a última mexida de vida, o repórter abaixou a cabeça e deixou cair algumas lágrimas. Essas palavras falaram fundo no seu coração: eu estou morrendo não porque eu cometi um crime, mas porque eu rejeitei o perdão. O repórter era um rapaz
afastado de Jesus e voltou para Jesus. No tempo da colheita final deste mundo, João disse: viu um anjo com uma foice na mão, saiu para fazer a colheita da terra. Saiu outro anjo poderoso do altar e gritou para o anjo da foice: pode passar a foice na terra, porque os grãos já estão maduros e as uvas também. Os grãos dourados representam os salvos, as uvas representam os perdidos. Que nós sejamos grãos dourados nas mãos do Senhor Jesus e pela inspiração do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, porque essas mensagens nos dão advertência, criam em nós a sensibilidade de que devemos nos preparar a cada dia, pedir perdão, acertar nossa vida, estar de bem com as pessoas. Ajuda-nos a termos grãos maduros para honrar o seu sacrifício, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, uma excelente quinta-feira e que possamos colaborar e participar da Semana Santa Jesus Venceu. Deus abençoe a todos. Amém.